E aí galera, aqui é Kenny Miller do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez, dessa vez retorno com Baki 8ª temporada. Mas antes de comentar sobre tudo isso, devo te lembrar que aqui no canal tem bastante conteúdo de anime, inclusive chance nova temporada, entre outras coisas. Então se você curte esse tipo de conteúdo, vou deixar um card aqui em cima. Sem falar também, pessoal, que você pode estar se inscrevendo, porque só assim você recebe notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Também, pessoal, você pode estar entrando no grupo do canal, vou deixar na descrição desse vídeo o link aí pra você botar dentro do seu Discord e estar participando, porque aí você conversa comigo, você pode bater papo e até mesmo eu posso falar algumas coisas de como está o andamento dos projetos, do que vai sair de vídeo, entre outros detalhes. Sem falar também que recomendo você voltar no primeiro episódio dessa saga, episódio prelúdio lá, que tem um pouquinho falando sobre a história de Ujiro Hama, porque conecta com algumas coisas desse episódio. Então deixa eu rolar e vamos ao que interessa. Vamos falar desse episódio que tá bem legal. No episódio anterior a gente viu que Baki ficou desesperado, porque simplesmente seu pai deu uma de carinhoso do nada, começou a querer dar carinho a ele, pegou ele à força e começou a alisar a cabeça dele. O negócio foi tenso, ele tá realmente desesperado. Eu fiquei chocado ao ver aquilo, e o negócio realmente foi bem tenso. E aí que vemos Baki se sacudindo desesperado. Ficar ali não era mais uma opção, onde vemos Baki preso pelo seu pai, enquanto ele ri e segura o filho. E olhando para Baki, o Jiro diz, que pena. E Baki, que não está gostando nada disso, grita, deixe-me ir, seu bastardo! E de longe está Tokugawa triste e dizendo, seu próprio filho, como ele pôde ser tão cruel? E também é mostrado Doppo, que em momentos anteriores estava feliz por Baki e sua luta. Agora está com raiva e diz, ele é o mais baixo dos baixos, um verdadeiro sádico. E ainda olhando para o seu filho, o Jiro fala, bem, então, o bebê foi elogiado. E aí ao ver aquilo, Baki se descontrola e começa a se mover com mais raiva ainda. E naquela comoção toda, o nariz de Baki volta a sangrar, onde o Jiro olha para ele e com seu dedo pega o seu sangue, enquanto diz, deixe-me cuidar disso para você. E com o dedo melado de sangue de Baki, ele pega-o e toma, onde todos ficam assustados com aquilo. E o Jiro fala, você é livre para amar como quiser, e você é livre para matar como quiser. Mas tentar negar e a disposição para aceitar não tem relação com a força imprevista que depende das condições em torno da quantidade de força de vontade. Por trás de sua decisão, e é claro, a força para alcançar o resultado desejado. E aí que o Jiro segura mais forte o filho e o joga com toda a sua força, onde Baki sai girando em uma alta velocidade quando se diz, isso é uma demonstração de força. Ser tolerante também é uma força. Ultrapassar seus próprios limites também é uma força. Não perca o momento. E com grande força consegue reverter o giro que estava sobre ele, no seu corpo. E as pessoas logo ali olham para aquilo maravilhadas e dizem, incrível, é como um peão. E em seguida, Yujiro vai em direção do Baki e o acerta com toda a sua força com um chute no estômago, onde ele voa longe e é dito, quando tudo se torna um absurdo e você não precisa ouvir mais nada, as palavras ditas para explicar sua intenção nada mais são do que informações inúteis, nada mais são do que desculpas fracos. E enquanto todos olham Baki ser humilhado, se diz, o ogro finalmente mostrou sua verdadeira face. A força por si só é pura, não é mal, não é boa. E enquanto apoia a ponta do pé no queixo de Baki, todos correm com medo de Ujiro. E ainda se continua a dizer, os fortes criam sua própria situação, eles não cumprem as condições. E aí que Ujiro chuta com força a mandíbula de Baki com tudo e sai lançando ele novamente para muito longe. E é dito, mesmo exceder seus próprios limites não é necessário. Porém, antes que Baki alcançasse o chão, Yujiro o acerta com mais outro golpe no estômago e se narra. Todos eles são desculpas que devem ser extraídas da piscina que é a pura força. E ao sentir o tamanho do dano, Baki cai no chão agonizando e é dito pelo narrador. Isso foi passado de pai para filho e a criança recebeu esta mensagem por meio da dor. Ele perceberá que isso faz parte de sua educação. E aí que de bem distante dali, nas montanhas e em um lugar bem isolado, uma pessoa começa a ter uma conversa com alguém. É claro, eu tenho algo a dizer sobre o meu filho Ujiro Hama. Por que deixou de ser mãe dele? Sim, isso está correto, não é? E aí que vemos uma senhora, que por sinal seria a mãe do Ujiro, que estaria sendo entrevistada e ela diz,
É porque ele era um grande valsa, algo muito maior do que eu. É, assim que é. A partir do momento que ele nasceu, ele ordenou sua própria mãe a amamantá-lo. Uma criança muito forte, não? Uma pessoa muito forte. Eu não vou bater ou bater em ninguém, mas aquela criança vai. Em pessoas e em animais também. Você pode dizer por suas ações anteriores, certo? Você poderia chamá-lo de ser nojento. Estou totalmente dedicada a ser monge, então eu nunca responderia a isso. Mas Buda e seu filho, é claro que nunca devem lutar. Isso é certo, não é? E se você tentar vencê-lo, seu sangue, o sangue Ujiro Rama, a primeira coisa que você deve saber, com certeza, é que ele é um homem extremamente negro. E aí, olhando para seu filho caído e ofegante, fala: eu bati em seu diafragma, por isso é difícil respirar. Para fazer isso te elogiei, seu bastardo inútil. E aí, caindo, ouvindo aqueles insultos, Baki fica em choque enquanto se narra: você é inútil. Veio da boca de seu pai, sem qualquer nuance ou sutileza. Parecia irreal, porque seu corpo era incapaz de se mover, mas a realidade foi sentida em sua carne e sangue. E o Ujiro diz: tenho que admitir que gostei um pouco disso, mas parece que acabou com o meu soco. Ou talvez tenha terminado depois do meu chute. E é aí que Baki se assusta com o que vê e o Ujiro também sente algo estranho atrás dele. E quando se vira, está lá, uma muralha atrás dele. Era o Piccolo, muito empolgado com a luta que assistia, onde ele olha para o Ujiro e tenta se comunicar com ele. E todos falam: é ele, o fóssil vivo, Piccolo. E é aí que o Ujiro olha para Piccolo e diz: que bela noite, hein? E Baki fica sem entender ele ter ido ali para lutar. E aí o Ujiro diz para o Piccolo: seu bastardo, eu pensei sobre isso uma vez ou outra, sabe? E aí de repente Baki pula e ataca o Piccolo no rosto, fazendo ele perder seus dentes com apenas um golpe. E gostando do que via, o Ujiro diz: parece que ele ainda pode se levantar, né? E mostrando em detalhes, vemos Piccolo sem perceber levar o golpe insano de Baki, onde sem ter tido chance para se preparar para recebê-lo, acabou perdendo seus dentes. E nesse momento, Piccolo gigantesco começa a tombar por sentir tamanha força aplicada por Baki em seu rosto. E antes mesmo que Piccolo pudesse fazer algo, Baki fica na frente do seu pai, em posição de guarda. E é aí que o dente vai quicando até a multidão, onde o homem pega e até alguns comentam como o dente era grande. E olhando para seu sangue jorrando de sua boca, Piccolo fica furioso com o Baki. E quando vai dar um grito de fúria, ele vê algo que o impressiona de imediato. O seu único amigo, Baki, extremamente furioso, emanando uma aura que não pode ser explicada. E olhando para os olhos do Piccolo, o Baki diz: não se atreva a se envolver nessa luta. E grita pro Piccolo: fique fora disso! E apesar de tão poderoso, Piccolo para e se é narrado. Não sabendo o que tinha acontecido, seu foco estava apenas nas palavras que acabaram de ser lançadas. Piccolo, que nasceu no período Cretáceo, não tinha ideia de saber o que significavam. Entretanto, havia uma coisa que ele entendia claramente: ele estava sendo repreendido. Isto é uma lei da natureza. Interromper é tabu. Esta é uma lei absoluta. Nunca deveria acontecer. Isso era para ser um fato absoluto, mas esse fato foi superado. E aí Piccolo calmamente vai para perto da multidão, onde apesar de todos correrem, ele fica calmo e senta junto com eles. E é dito pelo narrador: aquele que nasceu de 60 a 100 milhões de anos atrás acaba de aprender a ser social. E cada vez mais diminui o tempo que a humanidade se especula sobre a idade do Piccolo. E mais uma vez, a luta entre Baki e o Ujiro estava para começar, onde os dois ficam se encarando e olhando para seu pai. Baki diz: agora então, onde estávamos? E o Ujiro responde: bem, parecia que a festa tinha acabado, mas estou feliz que tenha recomeçado. E é aí que com toda a fúria o Ujiro parte para atacar o Baki e ele pensa: meu filho teria acabado se ele não tivesse aparecido. Então vamos. E aí que vemos Baki em queda livre e só o rastro de sangue indo até a mão de Ujiro. E o Ujiro continua a pensar: eu seria o primeiro a começar, o primeiro a atacar, no jogo de despertar a consciência. E rindo, Ujiro diz:
Você deveria saber que isso estava chegando. E se é narrado contra a força de seu pai, o filho usa uma técnica que lhe permite avançar, mas ele recebeu um golpe de fração de segundo. O pai usa a mesma técnica, permitindo-lhe acertar seu poderoso golpe. E voltando para o Jiro, vemos ele que acaba meio que zoando a luta. Digamos que a equipe A decide atacar. Há um período de 0,5 segundos antes que o ataque realmente ocorra. A equipe B tenta virar vantagem disso, atacando durante esse período. A equipe A, obviamente, tenta interceptar o ataque, basicamente interceptando a interceptação da equipe B. A equipe B tentaria interceptar a interceptação, constantemente indo mais e mais. A tentando o topo B e B tentando o topo A. E aí que o Jiro perde a graça e fica sério enquanto Baki ainda está inconsciente no chão. E aí que o Jiro olha para o seu filho e fala para ele: quanto tempo mais continuaremos esse ciclo de interceptação? Quanto tempo mais? E aí que o Jiro se prepara para esmagar a cabeça de Baki e matá-lo se assim acontecer, e pisa com toda a força. Mas no momento exato, Baki acorda todo assustado, escapando de uma possível morte. Enquanto tenta entender o que está ocorrendo com ele, vem um chute por detrás de sua cabeça e todos ficam com medo do que iria acontecer com Baki. E com aquele chute poderoso sendo dado, sobe uma fumaça para todos os lados e todos não conseguem ver mais o Baki. Porém, com o passar do tempo, dentro da fumaça, lá está Baki, firme e forte novamente. E com as mãos no bolso, Baki diz: me dá um tempo. Se você pudesse me vencer com isso, você teria feito isso desde o início. Então pare de agir como se fosse ao contrário. E ao ouvir aquilo, Yujiro fica bastante tenso enquanto seu filho continua: não estou procurando uma maneira de superar você. Não estou tentando encontrar um caminho para superar você. Há uma habilidade dada àqueles que nasceram fracos, e isso é trapaça. Então eu quero que você me perdoe. E aí que se aproximando do Baki, Yujiro diz: isso é inteligente para ignorar os 0,5 segundos necessários para acionar a consciência. Bota as mãos no bolso e continua a falar: você usa o Kiai. O contador mede as decisões do gatilho em 0,5 períodos de tempo inconsciente. Você aumentou sua velocidade. Eu, como seu pai, não posso ficar parado enquanto você trapaceia. E aí que Doppo e Tokugawa ficam olhando bem atentos por Yujiro também usar as técnicas que o filho usa. E Yujiro continua a falar: eu vou perceber isso, a velocidade máxima do punho Kiai. E aí, se narrando um momento de silêncio antes das antigas batalhas de espada, a tensão entre verdadeiros atiradores antes de sacar suas armas, foi exatamente assim a determinação de retirar as mãos em 0,5 segundos antes da outra. Muito empolgado, Yujiro fala: cansei disso. Então vou encerrar esse jogo estúpido. E ouvindo o pai, Baki diz: você está terminando? E o narrador fala: o jogo vai acabar. E Baki durante aquilo fica bastante tenso, pois seria algo decisivo. E Baki pensa: agora, segundos antes de ocorrer o gatilho em 0,5. É nesse período que o inesperado pode ocorrer. Eu tenho que agarrar aquele momento. É tudo sobre agora. Ser capaz de perceber o momento antes do gatilho em 0,5. Até lá, ambos vão ficar com as mãos no bolso, sabendo que em breve agora ocorrerá. É semelhante a esperar uma lâmina que seja desembainhada. Esperando que seja liberado de sua bainha, seus bolsos mantinham suas armas prontas para uso. Momento de golpear. Agora está chegando. Está chegando. Agora? Vira diretamente depois de agora? E agora estará aqui em breve? E diante dessa tensão toda, onde pai e filho se encontram, se vê uma gota de água caindo em um copo já cheio. E nesse momento, vemos pela primeira vez Yujiro com o rosto normal, onde ele diz: oh, isso mesmo. Baki fica tentando entender e até quase pergunta ao pai, e por vontade própria, o pai explica. Uma luta entre pai e filho, onde estão tentando encontrar os limites de suas forças. Deve ser completamente diferente disso. E aí que do nada Yujiro tira a mão do bolso e Tokugawa fala: o que ele vai fazer agora? E Yujiro fala pro Baki: isso deve ser o suficiente. Não é bom saber de antemão quando o gatilho de 0,5 ocorrerá? E aí Baki fica sem entender e pergunta a si mesmo: o que ele quis dizer com essas palavras? E aí Yujiro fala pro Baki: eu vou te ensinar. A decisão de gatilho, que vem antes do intervalo de tempo inconsciente de 0,5.
de uma maneira muito simples. E levantando e abrindo a palma da mão diz: 5 segundos. Você está dizendo que atacará após 5 segundos. E nesse momento até Piccolo fica ouvindo atentamente o que é ensinado para o Baki. E o Jiro continua: todos podem ver por si próprios. Vou começar a contagem regressiva. E sem acreditar no pai, Baki fala: o quê? Como você vai fazer a contagem regressiva? E o Jiro responde: vou dobrar um dedo a cada segundo. Quando esta mão se tornar um punho, eu vou atacar. Onde até vemos todo mundo chocado, e o engraçado é que só uma garota estava feliz com aquela situação. Inclusive o Dobbo pensa. Seus sentidos para perceber o gatilho são quase uniformemente combinados. Mas com isso torna-se imediatamente um jogo totalmente diferente. E o Jiro continua dizendo: todos lá fora estão prontos. Todos dentro de você estão prontos para ser parte da discussão entre pai e filho. E agoniado, Baki grita: espere um minuto. Vou mudar meu estilo de luta. 5. Uau, ele começou. 4. Que jogo é esse? 3, 2, 1. E aí que Baki abre um sorriso por aquele momento e pensa: é agora. Enquanto Baki prepara o contra-ataque, é narrado: para ultrapassar este jogo de velocidade, você tem que ser o mais rápido do que a próxima vírgula. Cada parte do corpo do menino tem que ser mais rápida. Retire as mãos do bolso sem reduzir a velocidade. O posicionamento dos seus punhos e sua postura, tudo deve estar pronto para cravar seus dentes na situação. E mostrando mais sobre as técnicas, vemos o artista marcial enquanto se narra: é como se a empunhadura que permaneceu no chão foi levantada girando o quadril e permitindo que a espada fosse desembanhada. Usando este método não apenas para controlar seu corpo, mas também para a velocidade de sua mão. É semelhante a isso. E aí que voltamos para o momento fatídico que o Jiro e Baki vão se confrontar punho contra punho. Enquanto se aproxima, Baki percebeu que estava em perigo. E seu pai, com apenas um punho, vai em direção ao filho, rindo e sem nenhuma preocupação. E sim, Baki estava certo, ele estava em perigo, pois o soco do Jiro foi mais rápido que os movimentos dele. E Baki é acertado em cheio no rosto, fazendo ele levar todo o impacto e até sair do chão. Onde é dito: vindo de seu filho Baki, esta noite ele recebeu o maior presente. E sendo surpreendido, Yujiro sente a perna de Baki em sua nuca. E logo em seguida, Yujiro recebe uma joelhada na mandíbula. E se narra: um de cima, um de baixo, mordendo semelhante à mandíbula de um tigre banqueteante por sua presa. Uma técnica secreta. Seu nome é Kao, Tigre Rei. E ainda naquele momento que Baki deixa Yujiro pela primeira vez com problemas, é pensado: esplêndida conquista. E vemos todos olharem aquilo, cada um pensando igual sobre o que ocorreu. Ele foi pego, ele foi derrubado, a situação foi revertida. Em outro lugar, uma pressão é sentida em um dos prédios. Um homem muito grande sentiu uma agonia inquietante, onde ele diz: eu sofri uma derrota esmagadora. Ainda assim, ele é capaz de aplicar uma técnica clássica nesta batalha. E se revela que era o Oliver, extremamente empolgado com o que ocorria. E ele continua a falar: ele conseguiu derrubar o ogro. Eu não posso acreditar. Baki, o garoto está começando a realmente ficar forte. E voltamos para o momento em que Baki mantém seu pai preso. E enquanto segura, é narrado: a sensação sólida do pescoço do pai embaixo da canela, a sólida sensação de restringir a liberdade do braço do pai. E ainda naquele momento, Baki pensa: agora é certo que meu pai já está abaixo de mim. E aí que Baki olha para o céu buscando alguma coisa e se narra: era uma sensação de conquista que ia muito além do mais alto dos edifícios. Uma virada maravilhosa e superdimensionada está dentro dos dois. E Dobbo, ao assistir aquela cena, diz: maldito ogro, você está sendo muito descuidado, seu idiota. E pensando, Dobbo também fala: graças a seu sangue, o Baki também se tornou um monstro. Há muito veneno em seu sangue. E aí que, ainda segurando seu pai, Baki diz: pai, eu quero que você ouça o que eu tenho a dizer. E aí que Baki finalmente dá um sorriso igual ao do seu pai e continua: se você pensar sobre o que vem depois disso, é seguro dizer que realmente usei o truque certo com você. Pai, eu sei que pode ser difícil para você, mas você tem alguma palavra que possa ajudá-la a sair dessa situação?
onde Bak olha profundamente para seu pai calado e, perdendo a compostura, grita: "Não mexa comigo, velho! Eu não me importo se o seu braço acabar quebrado!" E muito louco pela fúria, parecendo muito com seu pai, Bak continua a gritar: "Apenas admita que você não pode escapar dessa posição! Desafio você a inverter a posição em que está! Mostre-me como o Yujiro Hama pode escapar disso sem admitir a derrota!" E aí que todo mundo fica surpreso com o som do bocejo muito alto, onde era o Piccolo, e se espreguiçando como se estivesse entediado. E aí que vemos Doppo muito empolgado pensando: Bak, você não deve antagonizá-lo. Seu pai pode fazer coisas que os fracos não podem imaginar. E aí que de repente Bak se acalma e percebe o sinal de ok que seu pai faz com uma das mãos. E olhando aquilo, começa a raciocinar por um tempo e de repente se toca que era de fato um sinal de ok. Porém, não demora muito para Yujiro começar a abrir a mão e preparar um tipo de movimento. Onde Bak fica pensando: sua mão direita. Ele está movendo a mão direita. Não, não se move. Não, ele está levantando a mão. E qual o significado disso? Agora essa confiança, o que diabo está acontecendo? Sua confiança tinha tudo o que precisava para ser fundamentada. Desta posição ele tem uma vantagem clara. Que tipo de movimento? Como vai se libertar? Não é possível dizer o que vai acontecer. Então, o que pode ser feito com a mão direita? E aí, fechando o punho com a maior força possível, com muita força acumulada, dá um golpe no chão, onde causa uma grande explosão, chegando a iluminar tudo ao redor. E dentro da fumaça, todos se perguntam o que estava acontecendo. E quando Bak olha para o que o seu pai fez, ele enterrou parte do seu braço no chão. E se é dito pelas pessoas: de jeito nenhum, isso não é possível. O braço dele está enterrado no asfalto, parece que ele está perfurando a argila. E de repente o Yujiro, agora bem apoiado, gira com tudo e seu filho sem posição não consegue mais segurá-lo. A força é tanta que apenas em se libertar acabou lançando seu filho no ar. Além de que literalmente abriu um buraco no chão. E aí que se vê Bak arrebentado no chão e em seguida as pessoas já ficam nervosas. Ele socou debaixo do solo. É mesmo possível? Como pode existir um golpe tão forte? E o Yujiro se levanta e todos dizem: ele não é humano, um monstro. Ele é muito forte. De longe, Oliver observa aquilo e diz: rompendo o asfalto. Só a ideia de se libertar passando pelo concreto puro, daqui diante realmente não pode mais ser contestado. É absoluto, certamente é verdade. E mostrando a cratera criada por Yujiro, Oliver continua a falar: o Sangue Hama não parece ser capaz de reconhecer o asfalto como algo que deve ser considerado inquebrável. Para ele, é como lutar em cima de um grande pedaço de gelatina. O chão não significa nada para ele. E levantando bastante fraco, o Bak diz: pai, por favor, me desculpe, parece que foi mesmo um truque barato. Se levanta e continua: mas sabe, parece que nessa luta não vou conseguir vencer sem me irritar um pouco. E aí que somos levados para um dos bares que Hanayama frequenta, onde Shiba fala: foi uma performance incrível. Do início ao fim foi a toda velocidade. Sem dizer uma palavra, Hanayama pega um cigarro, dá um trago e fala: é assim mesmo. E Shiba continua: mas você poderia imaginar o impacto que o vídeo disso pode ter? E aí Hanayama fala: você realmente acha isso? Você realmente acha que as pessoas vão querer assistir uma briga entre pai e filho? E aí Shiba pensa e diz: eu quero vê-lo. E aí Hanayama também concorda, dizendo: eu também. E aí que voltamos para a luta, onde Bak pensa: todas as pessoas assistindo, todo mundo, meu pai, ele é incrível. E chorando da decepção de não prender o pai, ou até mesmo por ter uma dor insana pelo golpe que levou, continua a pensar: ele não é... E aí que, olhando para si mesmo, se dá conta que havia se urinado nas calças, por tamanha pressão que é lutar com seu pai. Onde todos ficam sem entender aquele momento vergonhoso, e claro, os artistas marciais parecem entender aquele desespero. Mas as pessoas dizem: uau, incontinência? Ele eliminou em si mesmo e até ri de Bak. E olhando para seu filho e sentindo-se envergonhado, diz: é uma pena que o tigre rei chore com tanta facilidade e mije nas calças com tanta facilidade. E aí, olhando para seu pai, Bak fala: você está certo. Não há dúvidas sobre isso. Eu chorei, eu mijei em mim mesmo.
Eu estava tentando jogar um jogo. Eu tentei te enganar. O que você acha de nós começarmos de novo? E aí que Baki parte para cima e para meter um chute no Yujiro. E quanto é dito, sem escolher um método ou estratégia, eu emergerei como um vencedor. E mesmo errando de primeira, tenta uma voadora no rosto de seu pai. Enquanto pensa, embora eu tenha chorado, mesmo que eu tenha mijado em mim mesmo, e pela segunda vez conseguiu tirar um fio do cabelo. Mas não é o suficiente, e ainda no ar tenta atingi-lo girando enquanto cai. E ainda pensa, embora tenha trapaceado, mesmo que eu tenha tentado enganar. E aí, antes de mais uma vez tentar tocar o pai, Yujiro chuta no rosto com muita força, e enquanto o filho voa para longe, Yujiro finaliza ficando só com um pé apoiado como se nada tivesse acontecido. E aí as pessoas falam, o que foi isso? Ele acabou de girar. Foi um chute giratório no dorso. Ele fez um contra-cruzado. E aí que, para surpresa de todos, Baki não caiu, e sim apenas imitou o pai. Onde geral comenta, ele pousou com segurança. Isso significa que ele não foi atingido? E Baki fala para o pai, diga pai, estou muito mais rápido do que há 5 anos. Dessa vez consegui bloqueá-lo. E onde vamos para outro momento e está Doppo conversando com alguém e se narra. O praticante de karatê Orochi Doppo estava disposto a compartilhar conosco sua experiência sobre a luta. E Doppo fala, bem, eu também estava lá no meio da multidão. Foi uma verdadeira luta 1 contra 1, entre pai e seu filho. Mas houve um momento em que a postura do Ogo apenas me atingiu com tal intensidade. Por um momento, sua presença foi quase algo como poderia ser chamado divino. Seu filho Baki também, ele deveria ter notado isso também, por algum motivo. E a partir daquele momento, as suas expressões faciais mudaram um pouco. E concordando com o filho em lutar, Yujiro diz, ok, é uma boa ideia. E aí que vemos uma luz surgindo da escuridão. E aí que mãos aparecem e alguém vai surgindo. E essa pessoa era a parteira que trouxe Yujiro à vida, onde se é falado por ele. Que? Muito brilhante. Quem é esse? Cara? Ei, o que você é? Um inimigo? Ou... Ei, quem diabos é você? Aparentemente você não é um inimigo. Isso é bom, está feito. Eu saí com sucesso, sem erros imperdoáveis. Tenha cuidado, certifique-se de mover com cuidado. Sim, é isso. Isso vai servir. Posso sentir meu coração batendo forte. Sim, isso é muito bom. Nenhum erro foi cometido. E aí que voltando para Yujiro se é narrado. Yujiro Hama, o pináculo da força física. Sua força bruta incomparável, o movimento de seu braço só pode ser chamado de ultrajante. Em homenagem à sua força decidiram lhe dar isso. E mais tarde se tornou um nome destinado apenas a ele. Forte, quão forte? O número 1 mais forte do planeta. Em comparação com o leão, mais forte. Nem seria uma luta justa. Mais forte do que aqueles considerados incomparáveis. Um urso polar, um tigre siberiano, um elefante africano. Mesmo que o incomum fosse feito, mesmo que fosse no fundo do mar, até mesmo uma cachalote, nem uma baleia assassina ou um tubarão. E é aí que vemos Yujiro no mar lutando com um tubarão enorme e se continua a narrar. Alguns duvidam por não terem visto, possivelmente é isso, talvez. E aí que é mostrado os cálculos para quem ganharia a luta, e se vê que a chance de Yujiro é em torno de 99,99% de vitória. Talvez um vírus, talvez uma bactéria, talvez o próprio tempo. Todos eles cedem ao mais forte, cujo rosto está mostrando uma bondade invisível, onde Yujiro fala bem calmo, ok, isso deve ser divertido. E naquele momento Baki só pensa, que diabos, a cara dele é tão amigável. E aí Yujiro fala pro Baki, eu acho que ainda não era o suficiente, para acordá-lo. Seu poder que dorme no canto escuro de seus genes, eu pensei que essa surra seria o suficiente para trazê-lo para fora. Onde se narra, essa é a razão dessa cara amigável que ele está fazendo. E Baki se pergunta, o quê? Sangue Hama? Esses genes? E novamente se narra, está finalmente chegando. Ele está planejando acabar com isso. E aí que Yujiro fala em pensamentos, Baki meu filho, durante a minha vida, a maioria dos meus dias foram cheios de tédio.
onde todos ao redor olham para aquelas costas demoníacas e falam: uau, está aqui, suas costas, o demônio, tornou-se um rosto. Ei, é o rosto de um demônio. E voltando aos pensamentos de Ujiro, cada vez mais ele chega no ápice do seu poder. E pensa: eu não preciso dizer o quanto estou feliz, que meu filho é o primeiro para me dar a sensação de alegria. Onde vemos Dopo dizer: é isso, é aquele que me derrubou. E vários ali assistindo, inclusive o Olaf, reagem àquilo dizendo cada um: ele não está brincando, ele realmente vai fazer isso. O rosto está chorando, louco. E com um sorriso de gratidão ao filho, o Jirohama fala: aqui vamos nós. E preparando para seu ataque, o Jiro pensa: foi uma noite muito boa, obrigado. E na hora de seus punhos descerem para o impacto, o Bark sente algo estranho. E na sua mente surge a mãe dele chorando e gritando. Onde ele fala para o pai: espere um minuto, pai, por favor, vamos conversar sobre isso. Aquilo vai tomando proporções gigantescas, enquanto o Bark, morrendo de medo, espera apenas pelo impacto. E é isso aí, pessoal, vamos ficando por aqui. E meu amigo, que tem essa situação, velho. Mas, na minha opinião, ou o Ujiro ele é reencarnação de algum deus muito escroto aí que não apareceu ainda, ou simplesmente ele literalmente tem traços demoníacos dentro do sangue dele, é passado de geração em geração. Porque, mano, o cara já nasceu consciente, o cara já nasceu praticamente com uma divindade, tá ligado? É como foi falado, ele é o pináculo da força física. Que apelação. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia. Tranquilo? Valeu, galera. Fui!